meus amores, tudo bem? Eu sou Anne Rosa e este é o meu, o seu, o nosso canal. E eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto polêmico. E para ver se vocês adivinham, eu vou ler a primeira passagem de hoje, que está no livro de João, capítulo 8, versículo 11, que diz assim: E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. E aí, alguém descobriu sobre o que a gente vai falar? Pois é, gente, muito bem. A gente vai falar sobre virgindade. Por que eu vim falar sobre isso? Virgindade, a questão do sexo parece que é o pecado menos aceitável dentro da igreja. Todo mundo trata como um tabu, todo mundo trata cheio de regras, cheio de leis. Parece que a pessoa que caiu uma vez, a pessoa que pecou, que não esperou, parece como se ela não tivesse mais chance, mais oportunidade de voltar atrás e se arrepender dos seus pecados. Mas para quem pensa desta forma, eu quero te dizer uma coisa: pecado é tudo a mesma coisa, não existe um grau de escala. Isso aqui é um pecadinho pequenininho, esse aqui é um pecadinho maior. A questão da pornografia, da imoralidade sexual, a questão da mentira, a questão do roubo, a questão de qualquer coisa que seja pecado diante de Deus, tudo tem o mesmo peso. E como muitas meninas que entraram na vida sexual antes de aceitar a Jesus, ou porventura caiu estando na igreja, se sente muitas vezes frustrada, muitas vezes se sente entristecida, muitas vezes se sente rejeitada, muitas vezes acha que não tem mais direito a estar na presença de Deus por causa disso, porque as pessoas têm o costume de condená-las. Eu vim conversar com vocês, eu vim falar pra vocês que esqueçam essa questão, porque Deus nos ama de qualquer forma, independente do que a gente cometeu no passado. E eu vim conversar pra vocês para aliviar esse coraçãozinho de vocês que se encontra preocupado, entristecida por esse motivo. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe o que iremos falar, ele sabe o que iremos fazer e ele sabe o que iremos pensar antes mesmo que isso aconteça. Então, se porventura algum dia você caiu, algum dia você acabou se envolvendo sexualmente com outra pessoa antes do casamento, não ache que Deus está de mal com você por causa disso, porque ele já sabia que isso iria acontecer. Ele só permitiu que isso acontecesse porque ele nos deu livre-arbítrio para que a gente tomasse nossas próprias decisões. Então não fique achando que Deus te rejeitou por conta disso. O que ele realmente quer é o seguinte: que se você caiu, se você errou, ou se você entrou na igreja depois que você já tinha uma vida sexual ativa, que você se arrependa. O primeiro passo para ter santidade, o primeiro passo para ser liberto, o primeiro passo para ter uma vida nova é o arrependimento. E arrepender-se significa reconhecer que você pecou e não voltar a pecar outra vez. Então, vamos supor, você acabou perdendo a virgindade estando dentro da igreja, se arrependa verdadeiramente e não comete mais o erro. Ou se você veio do mundo com a vida sexual ativa, se você resolve aceitar a Jesus, você tem que entender que você deve se desfazer do velho eu, do velho homem que existia dentro de você, da velha mulher que estava na sua vida e constituir uma vida nova, santificada diante de Cristo. Então, o primeiro passo é reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado e não voltar a pecar mais. A segunda coisa é conhecer a verdade de Deus e enraizá-la dentro do nosso coração. Eu li certa feita que nossa mente é como um terreno. E esse terreno, quando for cultivado, ele vai dar frutos. Se neste terreno você cultiva coisas más, os frutos que você colherá serão frutos maus. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Então, se você colhe impureza sexual, você vai colher pecado e corrupção, não é isso? Agora, se você plantar a verdade de Deus, o que é que você vai colher? Santidade. Então, busque sempre conhecer a verdade, busque sempre ler a palavra de Deus, aprofundar nos assuntos que diz questão as coisas santas, as coisas santificadas, as coisas que vêm dos céus, e os frutos que você vai colher serão sempre frutos bons. O terceiro ponto é: procure um líder espiritual que te ajude. Gente, existem certas coisas, certos pecados nas suas vidas que muitas vezes viram vícios, e é muito difícil da gente saber lidar com esses vícios. E o sexo é uma questão que traz vício para quem pratica, para quem
tem envolvimento. Isso tem tanto a ver com o ato sexual, com a busca pela pornografia, que muitos jovens hoje têm se perdido assistindo sites pornográficos, mas esse é um assunto que eu vou abordar em um outro vídeo. Então, se você reconhecer o seu pecado, que é da impureza sexual, e você está tendo dificuldade de lidar com esse pecado, se você tem tentado e caído por várias vezes, não se desespere. Procure um líder espiritual, uma pessoa de confiança, o seu líder de ministério ou seu líder de grupo e converse com ele, peça ajuda. Eu tenho certeza que ele estará de braços abertos, porque essa também é a função de um líder dentro de uma igreja, é sempre ajudar, porque nós somos falhos, nós somos sujeitos a cair e eu tenho certeza que ele não lhe julgará e nem lhe negará ajuda. E outra coisa vocês têm que entender que quando Deus nos chama é porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. E nunca Deus nos chama por engano, porque Ele é perfeito. Quando Ele nos chama, Ele tem certeza do que Ele quer para as nossas vidas. E nós somos uma bênção nas mãos de Deus. Ele quer nos usar de forma extraordinária. As nossas vidas devem dar testemunho. E para isso, você tem que entender que se você é uma bênção na mão de Deus, você tem que encontrar ou você tem que vivenciar com pessoas que te entendam o que você passou e esqueçam o seu passado. Entendam que o que passou, que você era uma outra pessoa e hoje você é outra pessoa na presença de Cristo. Que ela respeite o que você passou e te ajude a viver em santidade na presença de Deus. E não alguém que viva te condenando pelo seu passado. E não alguém que viva te julgando pelo que você já viveu. E para a gente encerrar esse vídeo, eu queria ler uma passagem para vocês que está no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: porque não nos chamou Deus para imundícia, mas sim para a santificação. Então, não ache que porque você perdeu a virgindade, porque você se envolveu nessa questão da impureza sexual, que você não é digna de Deus. Jesus veio para os doentes e a impureza sexual é uma doença. Mas Ele te escolheu, Ele te lavou, Ele te remiu e Ele te santificou. Então busque sempre estar em santidade com Deus, que com certeza os frutos que você vai colher para a sua vida são os melhores possíveis. Entendeu? Tem uma passagenzinha rapidinha de um texto que é muito utilizado por pregadores, por pessoas que trabalham com jovens, que é mais ou menos assim. Imagine que você está com um grupo de pessoas e tem uma maçã. E se cada pessoa der uma mordida nessa maçã e for passando de pessoa em pessoa e cada pessoa for dando uma mordida, e no final essa maçã chegará para você. Ela vai estar toda mordida, toda babada, já passou pela boca de todo mundo. Você vai querer realmente compartilhar essa maçã? Você vai querer realmente morder um pedaço dessa maçã? Eu acredito que não, né? Então pense como se você fosse uma maçã. Você tem que estar ali bonitinha para ser agradável aos olhos de que realmente vai saciar a fome com aquela maçã. Mas é isso, moçada. Procure sempre lembrar quando vinham as tentações, que é normal, quando vinham os desejos, que é normal, nós somos carnais. Procure sempre lembrar como é que o seu marido ou a sua esposa se sentiria se no grande dia, se no dia da lua de mel, vocês se descobrissem juntos, vocês pudessem partilhar um momento único juntos. E isso vale para quem também perdeu a virgindade. Viver em castidade, esperar pelo grande dia, pelo grande momento que você vai se tornar uma única carne com seu esposo, alguém que você vai viver pelo resto da vida, é algo lindo, é algo que Deus preparou para as nossas vidas. Então, não se desespere, procure ajuda, peça ajuda a Deus, peça ajuda a seus líderes espirituais e tenha certeza que Deus está sempre disposto, de braços abertos, para nos ajudar e para nos abraçar, independente do qual foi o erro que nós cometemos. Tá legal? É isso que eu tenho para deixar para vocês hoje. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar para um monte de gente ficar sabendo. Me sigam nas redes sociais, é Anne Rosa, o Instagram, e Anne Rosa, o Facebook. E eu estou esperando vocês. Se vocês não são inscritos ainda no canal, se inscreve aqui embaixo, porque tá cheio de vídeo para vocês, cheio de assuntos muito legais pra gente dividir. E eu quero que você faça parte da minha família aqui no YouTube, tá bom? Um beijo e fiquem com o Papai do Céu.